É verdade que antes das cordilheiras existir, o mar chegava até o Mato Grosso? Sim. Vou mostrar para vocês toda a evolução de placas tectônicas, o melhor modelo que a gente tem no momento sobre a evolução de placas tectônicas. A Terra, lógico, né, cara? O jeito que ela está hoje não foi sempre assim, tá? Não foi sempre assim, tá? Então, no Brasil tinha vulcão. Onde é o Brasil hoje? Tinha vulcão, tá? Então, tem várias dessas coisas aí. Se a Terra tem polos magnéticos, como um grande ímã, por que não atrai objetos como satélites, por exemplo, e os mantém presos nessas regiões? Não é, porque não é assim que funciona, né, cara? Só o campo da Terra é um campo geomagnético, tá? É um campo geomagnético que cria as linhas de campo magnético ali. Boa parte das coisas que acontecem estão dentro dessas linhas aí, tá? E aí você tem o cinturão, os cinturões, na verdade, que são os cinturões de Van Allen, que a gente chama, que são bolsões onde tem uma maior concentração de radiação, por conta disso. Então, você tenta evitar essas regiões. E aí você coloca isso orbitando. Se você soltar num determinado ponto, tem que ter um tamanho e tudo mais, aí poderia acontecer esse efeito que você está falando. Mas isso não é assim que funciona na Terra, tá? Manuel Pereira mandou vintão, obrigado. Renan, boa noite, Sérgio. Imagino que, como amante da ciência, deva acompanhar as notícias quentes da indústria. Algum comentário sobre o polêmico? Então, Renan, o Renan está perguntando do LK99. Para quem não está ligado, o que é o LK99? É a substância lá que tem propriedades supercondutoras em temperatura ambiente. Essa semana aí tivemos uma enxurrada de artigos, testes e tudo mais. Alguns funcionam, diz que funciona, outros dizem que não funciona. Então, nós temos que esperar isso aí ter um consenso, será? Acho que vai ser difícil, né? Mas o que a gente tem que fazer é ir acompanhando, tá? Ir acompanhando da maneira como a gente está fazendo mesmo. Não tem outro jeito, tá? Esse que é a maneira correta e vai aparecer aí várias e várias explicações. Os dois, boa noite. Sacane, já diminui muito. É mais fácil pegar o hélio 3 e fazer sóis artificiais que de alguma forma aproveitar a energia do Sol como placas solares? Então, é o seguinte, cara. Energia solar a gente já usa. Só que a energia solar tem problemas, entendeu? Energia solar tem problema, energia eólica tem problema, hidrelétrica tem problema, fissão nuclear tem problema, petróleo tem problema. Fusão é a maneira melhor de se gerar energia, mas a gente ainda não consegue, tá bom? Mas seria a melhor maneira, tá? Então, é isso aí. Então, placas a gente... Agora, isso aí que você falou, BELS 2, placas solares em volta do Sol, isso aí existe um nome. Isso aí chama-se esfera de Dyson, tá? O Freeman Dyson, que era um físico da década de 60, ele bolou, baseado nas civilizações de Kardashev, ele bolou uma maneira de uma civilização aproveitar totalmente a energia da sua estrela e virar uma civilização do tipo 2, que a gente chama, que era colocando placas ao redor do Sol. Mas isso é uma coisa impossível. E um cara já chegou até a fazer uma ideia que ia usar Mercúrio como base. Olha a doideira. Você ia levar as coisas para Mercúrio, de Mercúrio você ia levando para perto do Sol, tá bom? Mas não tem como não. Valeu. Grande Minuto Jovem, Matheus aí. Sérgio, meu querido, como tá o peitoral? Tá do mesmo jeito, cara, por enquanto, tá? O que aconteceria se a rotação da Terra fosse mais rápida ou mais lenta? Aproveitando, todo planeta tem rotação? Existem planetas parados? Não. No universo, tudo se move, cara. Tudo tem rotação. Agora, existem planetas que giram ao contrário, né? Cara, se a rotação da Terra fosse mais rápida ou mais lenta, seria um problema, né? Ou não. No passado, há milhões e milhões de anos atrás, a Terra tinha, como que é? 16 horas. O dia na Terra tinha 16 horas. Então, essas coisas vão mudando de acordo com a proximidade da Lua e tudo mais. Agora, causa problema? Causa problemas de maré e tudo mais. O negócio, cara, é que hoje, né, como dizem alguns pesquisadores, nós vivemos uma era chamada a Era do Antropoceno. Depois vou falar de mostrar um pouco das eras para vocês, mas o Antropoceno é a era do ser humano. E hoje, cara, qualquer mudança ferra demais a vida. A Terra não, o planeta não. Mas a vida humana, ela depende muito de muitas coisas que vivem num equilíbrio ali, ó. Entendeu? Então, qualquer coisinha que você muda, arrebenta tudo. Vamos supor,
mexe um pouco na rotação da Terra, arrebenta todos os cabos submarinos que transmitem energia e tudo mais. Acabou. Então vai ficar meio mundo sem comunicação. Mexe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, arrebenta todas as linhas de transmissões elétricas, entendeu? Então esse que é o drama do que a gente vive, chamado antropoceno, tá? Põe a outra lá, Cris. Araga, boa noite, Sérgio. E os chineses vão além dos 12 quilômetros perfurando a Terra? Cara, devem ir, né? Eles têm esse plano aí, lembrando que a gente chegou no máximo a quase 12, né? 11 alguma coisa. É um poço mais profundo que a gente tem, né? É isso aí. Eles têm tecnologia, provavelmente, para ir, tá? Então, vamos esperar aí. Gustavo Nani. Boa noite, Sacani. Minha dúvida, existe a possibilidade do asteroide que extinguiu os dinossauros ter levado vida bacteriana do nosso planeta? Não tem, cara. Porque o asteroide, ele acabou aqui na Terra. Ele pode ter jogado coisa para o espaço, né? E essa coisa pode ter ido com alguma coisa. Agora, o asteroide, não. Asteroide, cara, não é que ele quica na Terra, né? Ele veio, bateu e ele fez parte da Terra, ele se integrou ao nosso planeta, tá bom? De alguma maneira aí. Donis, boa noite, Sérgio. Quando o Sol explodir, o Sol não vai explodir nunca, tá, cara? Só para te ficar claro. Como uma supernova, e a Lua não tem. O Sol não vai explodir, tá bom? Então é o seguinte, ó. O Sol, tá? O Sol é uma estrela que não tem massa suficiente para explodir como uma supernova. Só explode como supernova estrelas que têm 8 vezes mais a massa do Sol. O Sol, aliás, eu fiz vídeo hoje, lá no Space Today, sobre a imagem do James Webb da nebulosa planetária do Anel. Aquilo lá é o final da vida do Sol. O Sol vai terminar a vida dele como uma anã branca. Ele não vai explodir. O que o Sol vai fazer, ele vai passar por um momento da vida dele em que ele vai crescer muito. Ele vai virar uma gigante vermelha, uma supergigante vermelha, e nesse momento ele vai engolfar Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente Marte junto também, tá? Então vai acabar com esses planetas. O Sol não vai explodir, tá? Isso é muito importante. E o Daniel Henrique, existe algum processo para produzir petróleo de forma artificial? Seria viável isso? Existem processos que imitam, sim, mas não é viável, não é economicamente viável pela quantidade de petróleo que você precisa produzir no mundo, você produzir isso em laboratório, tá? Mas existem testes aí que são feitos. O próprio Eberlin é um cara que chegou a produzir petróleo em laboratório, tá? Eu já mandei umas imagens, umas mensagens mais antigas aí, você no Telegram, ver se chegou, não mandou no WhatsApp. Aliás, temos que agradecer o cara de ontem, né? Verdade, eu vou pegar o nome dele. Deixa eu lembrar aqui. Ontem teve um espectador nosso, tá? Ontem teve um espectador nosso que ele presenteou aí a turma com 5 membros, igual a Twitch, né? O YouTube tá ficando muito parecido com a Twitch. Então ele presenteou a galera com 5 membros. E eu esqueci o nome dele aqui. Então eu queria pegar o nome dele para agradecer. Aliás, muito obrigado aí pelo seu presente, tá bom? Cara, eu não tô por dentro da parceria da VEG com a SpaceX, não, tá? Coca Zero hoje. Petróleo de T-Rex? Não, petróleo não é de dinossauro, tá? O petróleo não vem dos dinossauros. Deixa eu ver aqui, acho que é essas mesmo, né? Aqui, ó, foi o aqui, ó, Renê da Silva Bastos. Renê da Silva Bastos, muito obrigado aí. Ontem ele presenteou a gente com 5 membros aí pra galera, naquele mesmo esquema que a Twitch faz, né? É isso aí. Muito bom. Então, essa Coca é zero? Coca zero agora, cara. Agora é só Coca zero, tá? Beleza. Então vamos começar falando do planeta Terra, né? Antes, nada melhor do que a gente dar uma passada ali nos dados iniciais da Terra. Coloca lá, Cris, pra gente ver.
O site da NASA, como a gente já mostrou, ele tem sobre todos os planetas. Então, logicamente, ele teria sobre o planeta Terra. Redondinho, da Silva Sauro. Mesmo porque é o seguinte, galera. Esse negócio, não sei o que é plano, não sei o que é redondo. Não tem o menor sentido físico, tá? Físico, um planeta ser plano. Por conta da formação desse planeta. Então, assim, eu nunca vi nenhum terraplanista explicar como que se deu a formação da Terra, a não ser divinamente, tá? E aí, se ele vem com Deus criando a Terra, eu não posso falar nada, né? Então, aí eu já não posso acabar. Aí você fala, lá, te refutou. Refutou, porque o que eu vou falar o quê? Veio Deus e criou a Terra, qual que é o próximo, tipo, super-herói que eu vou usar para bater? Não tenho. Então, aí ele jogou uma carta, né? Uma carta mágica. Veio com uma explicação. Deus ex machina. Não tem motivo nenhum pelos processos de formação de um planeta, que forma poeira, a poeira forma planetesimal, esse planetesimal vai se aglutinando e tudo mais, girando. Isso vai ficar uma coisa redonda. Vai ficar redondo, entendeu? A não ser que não seja assim que se formou. Se não foi assim que se formou, que apareça como que foi a formação. Agora, se você chegar para mim e falar assim, não, cara, porque eu vou repetir aqui. A explicação dada pelos terraplanistas, tá? É que a Terra não é um planeta. A Terra é um reino. É o reino do Criador. Então, o que acontece? Na visão deles, Deus criou isso aqui, colocou a gente aqui, colocou uma abóbada ao redor da Terra, o tal do domo, e ali ele colocou as esferas ali para iluminar e tudo mais. Por isso o pessoal fala, mas todo planeta é redondo menos a Terra, porque a Terra não é planeta na visão deles, e isso aí vocês podem pegar, todos os terraplanistas falam isso, tá? E não tem. Agora, você pegar a maneira como se formou, fisicamente, como a gente conhece, e como que a gente sabe disso? Porque a gente reproduz em laboratório, cara. A gente reproduz em laboratório e a gente reproduz computacionalmente. Mas você tem viés. Não temos viés. O que a gente faz? A gente pega os dados, joga e faz aquilo funcionar. Tanto fisicamente, em laboratórios físicos, a gente reproduz a formação de um planeta por meio desse processo que eu falei para vocês. Então, não tem como, tá? Nesse processo de formação, formar algo plano, achatado. Não tem, é impossível. É só isso, tá bom? Só isso. Beleza? Então tá lá a Terra. Desce aí para nós, Cris, um pouquinho. Então tá ali, ó, comprimento do ano, né? 365 dias. O comprimento a distância, né, que a gente está do Sol, aí clica ali em quilômetros ali para a galera, ó. 151 milhões de quilômetros, né, que a gente chama esse valor, tá, galera? 151 milhões, ou 150, vamos arredondar, né? 150 milhões de quilômetros a gente chama de unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica, tá? É 150 milhões de quilômetros. A Terra é um planeta terrestre. E aí a gente já começa com a primeira grande treta da noite, né? Ou segunda, né? Porque a gente já falou dos terraplanistas. Aquela música famosa, Terra, Planeta, Água, tá? Isso não é Terra, não é planeta Água, cara. Sinto lhe informar, tá? A Terra é um planeta terrestre rochoso, tá? Terrestre rochoso. Beleza? Vai descendo aí, Cris? Vai falar um monte de coisa aí, pode descendo. E aí, ó, vai aí, ó, clica aí, ó, lá embaixo, desce. Aí, ó, go farther, E aí eles vêm com vários dados aí sobre o nosso planeta. Então tá lá, ó, redondinho, ó, onde fica a cratera de Chicxulub. É muito legal, tá? Aqui é um CGI mesmo, tá? Que é uma representação mesmo, tá bom? Terraplanista de noite falando, né? Empiricamente, é isso aí. Aí desce aí um pouco. Então tá aqui, ó. O dia dura 23,9 horas, o ano 365, o raio do planeta Terra, né? 6.370 quilômetros. E aí tem uma coisa, né, cara? Porque para nós, seres humanos, nós temos 1 metro... Vou pegar um ser humano médio, tá, galera? 1,70 m, tá bom de média do ser humano?
O ser humano médio tem 1,70 m. A Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro. O que seria um ser humano de 1,70 m numa Terra de 12 mil quilômetros de diâmetro? Entendeu? Por isso que até onde a nossa vista alcança, daqui na sua rua, na sua casa e tal, ela fica plana mesmo, ali fica. Mas por quê? Por conta de um problema de escala, tá? Nós temos 1,70 m, a Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro. Beleza? 1,75 m, né? Beleza? Então é isso aí. Então isso aí, primeiro... lembrando, né, que esses links ficam todos lá no NV99, tem um lugar lá chamado Links Úteis. Tudo que a gente usar aqui vai estar lá para você poder consultar. E o link para lá está na descrição. Isso. E o link para entrar na plataforma está na descrição. Beleza? O Marcelo Maidara mandou 27,90 aqui e falou: buraco negro está emitindo sinais de rádio que os cientistas não conseguem explicar. Explica aí, Sérgio. Cara, se o cientista que trabalha com isso não consegue explicar, como que eu vou explicar, cara? O problema, galera, aí entra o que a gente conversou aqui com o Emílio, com o Ruas e com o Pirula. A ciência é uma coisa em evolução, entendeu? Nós não temos resposta para tudo, beleza? O que os cientistas fazem? Eles querem entender os fenômenos da natureza, ou do universo, no caso. Então, estamos lá estudando um buraco negro. Opa, apareceu aqui uma emissão em ondas de rádio. Vamos estudar para saber o que fez aquela emissão, entendeu? Vamos estudar para saber o que fez. Pode ser que foi num momento em que ele estava se alimentando vorazmente, pode ser que tenha a ver com algum jato, pode ser que tenha a ver com o feedback, que a gente chama, que é a retroalimentação do buraco negro. Existem várias hipóteses para explicar um determinado fenômeno. E a ciência funciona assim, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é isso, cara. A ciência funciona desse jeito. Ah, não, é porque o buraco negro, agora nós descobrimos que ele evapora, como dizia o Stephen Hawking. Então, show de bola, está comprovado a radiação Hawking. Beleza, entendeu? E assim nós vamos indo. E assim nós vamos conhecendo coisas novas, entendendo coisas diferentes e modificando o que precisa ser modificado. Tá bom, Marcelo? Eduardo Ferreira, boa noite, Sacani, sou professor de geografia e sempre passo alguns vídeos seus para os meus alunos. Opa, obrigado, cara. Muito obrigado por todo o conhecimento. Valeu aí, Eduardo, mandou 10 aí para nós, valeu demais, tá? O Vini, Serjão, se eu peso 85 quilos e outro homem pesa 75, estamos no espaço tentando conquistar uma moça muito... Aí não é só a massa, cara. Aí entra a teoria dos jogos. Aí você tem que ler o livro do John Nash, tá? Lá, na verdade, boa parte da teoria dos jogos foi resolvida num probleminha desse aí. Para quem nunca viu, assista o filme Uma Mente Brilhante, tá? Fica aí a dica. Esse sim é um filme muito bom. O Gabriel TH, Sérgio, a Lua está se afastando da Terra. No futuro, será que o ser humano conseguirá viver? Não. Porque a Lua vai demorar 5 bilhões de anos para sair. E 5 bilhões de anos é o tempo que o Sol vai engolir a Terra. Então não tem problema, tá bom? Não se preocupe com nada disso, tá? Cara, tem preocupações muito maiores aí na vida, beleza? Muito maiores. O Ângelo aqui, Sérgio, se por algo muito inusitado, Marte capturasse um corpo de proporção da Lua, o núcleo de Marte dele poderia se reativar o campo magnético, vulcões, placas tectônicas? Cara, se ele captura um corpo... O que pode acontecer é o seguinte, cara. Se ele captura um corpo muito grande, tá? Esse corpo pode bater nele e aí arrebentar Marte, né? Isso aí poderia acontecer, entendeu? Porque acontece o seguinte... Os objetos... Existe um negócio chamado limite de Roche. Limite de Roche é o ponto aonde você joga alguma coisa e, de acordo com a gravidade daquele corpo e com o tamanho do negócio que você está jogando, ele chega num determinado ponto e ele se arrebenta inteiro. Então, as luazinhas de Marte, elas chegam perto de Marte, explodem, né, se arrebentam por causa do limite de Roche e criam um anel, tá, ao redor de Marte. É assim, por isso que tem anel em asteroide, por isso que tem anel em planeta anão e tudo mais.
Agora imagina você pega um objeto muito grande, a própria Lua, né? Todo mundo já viu Moonfall? Quem não viu, assista Moonfall. Moonfall é a teoria de que se a gente jogar a Lua na Terra, a Lua passaria pelo limite de Roche e bateria na Terra. Um objeto do tamanho da Lua em Marte, ele passaria pelo limite de Roche, entendeu? E provavelmente iria arrebentar com Marte, tá, Ângelo? Beleza? É, descoberto pela Ellen Roche, né? Muito bom. Então, vamos lá. A primeira coisa, galera, que a gente tem que entender para poder falar da Terra é o seguinte, é a formação do sistema solar, tá? O segredo está tudo aí. E aí, a formação do sistema solar tem a ver com a formação do Sol. E aí entra naquele papo lá, tem filme da formação. Não, não temos filme, cara. Não temos filme de uma estrela se formando, beleza? Mas nós temos imagens muito legais, tá? Como que os astrônomos pensaram, né? A formação do sistema solar, ela teve várias e várias ideias, né? Ou teorias, tá? Vamos pôr entre várias aspas aí, tá? Várias vezes aqui eu vou falar teoria nesse sentido mais lato da palavra, beleza? Então, várias e várias ideias sobre a formação do sistema solar. Nenhuma das ideias batia com o que se era observado. É assim que se faz ciência. Até que veio um cara e propôs a teoria nebular, que chama, que era o seguinte, o Sol se formou num aglomerado de estrelas, tá? O Sol se formou numa nuvem molecular, hoje a gente chama de nuvem molecular, né? Mas uma nebulosa, vamos dizer assim, nebulosa solar, que a gente chama. Ali tinha gás e poeira. Uma onda de choque de uma supernova que explodiu perto da Terra, perto desse local, tá? E o quanto é perto? Existem cálculos, tá? Então, existem vários cálculos. Hoje, a melhor estimativa é que tenham sido 15 supernovas que explodiram perto da nuvem molecular onde estava o Sol, onde o Sol se formou. 15 supernovas explodiram ali perto, e esse perto ali entre 1, 2, 3 anos-luz, uma coisa assim. Essa onda de choque veio. Quando essa onda de choque passa por essa nuvem molecular, essa nuvem de poeira e gás, ela começa a agitar as moléculas ali. Essas moléculas, essa poeira e esse gás, começam a se aglutinar. Eles vão aglutinando até que eles formam algo muito massivo, que é uma estrela. Mas não se forma uma estrela só. Nesse processo são formadas várias e várias estrelas. E aí tem uma coisa muito legal, que são as chamadas gêmeas solares. O Sol nasceu com vários irmãos gêmeozinhos, ou irmãs gêmeas dele, tá? Aonde elas estão? Não sabemos. Existem pesquisas que vão atrás das gêmeas solares. É muito difícil encontrar. Muito bem. A estrela se forma, beleza? Tá comigo aí todo mundo? A estrela se formou ali. Girou, girou, girou e se formou a estrelinha. E aí o que acontece? Em volta da estrela pode se formar um disco de poeira e gás, que a gente chama de disco protoplanetário. E é ali que vai acontecer toda a magia. Como que os astrônomos sabem disso? Muito bem, vai lá, Cris, vamos mostrar aqui para a galera. O Hubble, alguns anos atrás, então vai ali no... Não, aqui, do lado do ALMA ali. Tem o ALMA do lado, isso. O Hubble, há algum tempo, ele fez, quando que foi isso aqui? 1995, tá? O Hubble lança essa imagem sensacional aqui, ó. Pode pôr ela maior ali, se der. Essa imagem aqui, isso aí, ó. Isso aqui é a nebulosa de Órion, tá? A nebulosa de Órion é um local onde está se formando estrelas, tá? É um berçário estelar. É o berçário estelar mais próximo da Terra. Fica na nebulosa de Órion. O Hubble, olha que legal isso. Ele conseguiu olhar dentro da nebulosa e ele viu essas coisinhas aqui, ó, que está aqui do lado, ó. O que são essas coisinhas aqui do lado? Isso são protoestrelas. São estrelas que estão se formando. E aí tem estrelas em diferentes estágios de formação. Você tem estrela mais desenvolvida. Você tem uma aqui, ó, aqui embaixo, ó, que tem um disquinho ao redor dela, ó. Aqui em cima também, ó, também tem um disquinho ao redor dela. Esse seria o disco protoplanetário.
Então, em 1995, o Hubble fez essa imagem que surpreendeu todo mundo. Isso aí é uma imagem sensacional. Volta ali no site do Hubble mesmo. Desce aí. Desce. Pode descer. Lá no fim vai ter todas as imagens aí que fazem parte. Isso. Clica nessa aqui, ó. Então, o Hubble, ele viu, ó, tá vendo como que chama ali, ó, o nome do título, ó, discos, pode abrir a imagem aí mesmo. Discos protoplanetários da nebulosa de Órion. Olha isso, cara, isso aqui é um negócio sensacional, tá, pessoal? Isso aqui é o Hubble observando dentro da nebulosa de Órion estrelas que estão terminando de se formar com disquinhos ao redor dela, disquinhos de poeira e gás. E é nesses discos aqui que vão se formar os planetas, beleza? Isso era o Hubble em 1995. E aí, a tecnologia avançou muito. Quando a tecnologia avançou, nós construímos uma série de antenas chamadas ALMA, que é o Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, que fica ali no Chile. E aí, os caras falaram o seguinte, cara, esses discos, eles vão emitir ondas de rádio. Vamos apontar o ALMA para lá? E aí apontaram. Aí coloca ali a imagenzinha do lado ali, o site do ALMA ali, ó. Isso. Aí abre, pode abrir essa imagem aí. E olha isso, que sensacional, cara. Apontaram o ALMA para várias estrelas, e aí estão estrelas em diferentes graus de evolução, com discos protoplanetários diferentes também. Olha aí, ó. Então você tem lá no começo, lá, ó, o disco está se formando, ó, tá vendo que ele está todo quebradinho? Você tem aqui, ó, por exemplo, ó, um disco totalmente formado, aqui embaixo, ó, esse último aqui, ó, um disco aqui onde já dá para ver até que tem algum planeta se formando por aqui, entendeu? Então, é assim, como que a gente sabe, cara? Porque isso aqui bate de acordo com tudo que a gente pensou. Então, essas duas imagens que eu mostrei para vocês, nós estamos vendo o que foi o início do nosso sistema solar. Olha só que legal. A imagem que eu postei hoje lá no Space Today, da nebulosa do Anel, é o fim do sistema solar. E aqui hoje para vocês o início. Então, tudo começou assim, tá? Com esse disco protoplanetário se formando ao redor da estrela. E é aqui, no disco protoplanetário, que alguma coisa vai acontecer. O que é essa coisa nós vamos ver já já. E aí, hoje, né, a gente tem o James Webb. E recentemente o James Webb fez uma imagem, coloca aquela imagem lá que eu te mandei. Qual das duas? Aqui é um discão laranja lá. Isso. E aí hoje nós temos o James Webb. E olha isso, que coisa linda. O que é isso aqui? Isso aqui é uma estrela, aquele ponto preto ali é que eles tamparam a estrela, beleza? E ao redor da estrela, você tem o quê? O disco protoplanetário. E olha aqui que maneiro, os planetas estão se formando aqui, cara. Os planetas estão se formando aqui, ó. Tá? Isso aqui é a imagem do James Webb de um mês atrás, tá? De um mês atrás. Olha aí, ó, o disco. E ele viu aqui, ó, tá vendo que parece os sulcos de um disco de vinil? Tá? E é assim que os planetas se formam. Eles começam a aglutinar poeira e gás ali. E à medida que eles vão aglutinando aquela poeira e gás, eles vão varrendo o disco protoplanetário deles. E é assim que nós temos a formação dos planetas. Então, como que a Terra nasceu? A Terra nasceu desse jeito. Isso aqui é uma imagem que mostra como foi o nascimento da Terra há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, ou 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, isso aqui é legal demais. Até pouco tempo atrás, pessoal, a gente não conseguia ver nada disso. Se você pegar meu livro lá de geografia, de ciências, quando eu fiz a 6ª, 7ª série, eu tinha um desenho, era um desenho. Ah, o Sol faz isso, depois cria um disco, depois vira planeta. Hoje a gente tem as imagens. Então, é assim que começou todo o processo de formação do planeta Terra, tá bom? Sacane, se a vida lá fora não puder ser vista, por que quando chega a luz aqui, essa X milhões de anos, e não tivesse dado tempo ainda da vida...
Talvez seja assim que o universo... Sim, isso aí que você falou, Lucas Nunes, existe um nome para isso. Isso aí se chama o grande filtro, tá? Talvez nós sejamos muito jovens no universo, talvez nós sejamos muito antigos no universo. Talvez o grande filtro está na nossa frente ainda, nós ainda vamos passar por esse grande filtro. Talvez a gente já passou pelo grande filtro e outras civilizações não. As distâncias são muito grandes, a gente não consegue saber quem está aí do outro lado do universo. É isso mesmo, tá? Então, aí estão perguntando aqui, mas essa imagem que ele capturou é não sei quantos anos atrás. Mas isso não importa pra gente, tá, cara? Porque o processo, presta atenção, quanto tempo da estrela nascer até o planeta se formar, quanto tempo leva esse processo todo? Isso leva milhões de anos, tá? Milhões de anos. Não é do dia para a noite que isso acontece. Então, para os astrônomos, o que importa é o seguinte, é você ver diferentes estágios de formação. E aí você consegue contar toda a história, tá bom? Beleza? Ziel mandou 5, queria muito um papo entre você e o Rodrigo. Rodrigo Silva vem aqui, tá? Semana que vem, não é? Se eu não me engano. Rodrigo Silva vem aqui, tá? Tive com ele no Pânico, ele vai vir aqui. O Emanuel, as nebulosas são estáticas? Se não forem, elas podem se chocar com planetas? Não podem, tá, cara? Não podem, elas não vêm em direção ao planeta, elas têm lá a movimentação delas, elas giram em torno da galáxia e tudo. A nebulosa planetária do Anel, por exemplo, que eu fiz o vídeo hoje, ela está a 2.600 anos-luz de distância da Terra. Então, isso aí não acontece, isso aí que você falou, tá bom? Sacane, boa noite. No periélio, a Terra fica mais próxima de Mercúrio do que Vênus? Sim, a Terra, em determinados momentos, ela fica mais perto de Mercúrio, sim, tá bom? Valeu aí, Ulisses. Tamo junto. Muito bem. Então, entendemos a primeira parte. Nossa, eu já estou perguntando na plataforma. Que é lá, Pode pegar. Pega lá. Isso daí já foi, não? Já foi. Isso aí do Doni já. Então é essa aqui. Hugo 1992. Fala um pouco de For All Mankind. Assisti pelo comentário seu e achei excelente. Excelente. Aconselho todo mundo, assistam For All Mankind. Tem 3 temporadas. A 4ª está sendo produzida nesse instante e deve ser lançada logo, logo. A melhor série que tem, cara, tá? For All Mankind, que conta a história da exploração espacial ao contrário. Ou seja, se a União Soviética tivesse ganho a corrida para a Lua. Beleza? É muito boa mesmo. Os nomes são reais, é muito legal. Pode colocar a outra lá, Cris. Soldas e parafusos. Sérgio, primeiramente queria dizer que você é o Calcei. Não, só está muito longe disso, cara. Muito obrigado por toda a sua dedicação, tamo junto. Poderia falar um pouco para a gente sobre a energia geotermal? Se seria possível aproveitar a energia dos vulcões em erupção do núcleo da Terra? É possível, isso já acontece em alguns países. O Japão é muito avançado em produção de energia geotermal, geotérmica, que a gente chama. Porém, isso dá muito problema, tá? Muito problema, porque é difícil da gente mapear e muitas vezes tem acidente, tem explosões e tudo mais, tá? Mas ela já é aproveitada em vários lugares, tá? Então, a energia geotérmica é muito importante. Valeu aí pela pergunta, cara. André, olá Sérgio, grande fã. Sabemos que a existência da vida inteligente é uma tempestade perfeita. Você acha que a posição da Terra dentro da Via Láctea entra nessa equação? Lógico que entra, cara. Existe uma coisa hoje chamada zona habitável galáctica, tá? Você não pode estar nem muito perto do buraco negro central da sua galáxia, nem muito longe dele. Existe uma região que é a zona habitável galáctica e isso tem influência total na vida, tá? Total, beleza? Se tivéssemos mais próximo do centro ou da periferia, isso mesmo. Se a gente estivesse mais próximo do centro ou da periferia, provavelmente a gente não existiria, tá? Então, é isso aí que você falou sobre, chama-se Zona Habitável Galáctica, tá bom? Depois eu até procuro aqui e a gente mostra aí. Tem outra ali, Cris? Hã?
Beleza. Aí, chama Galactic Habitable Zone, tá? Então, existe esse termo aí, o pessoal estuda isso hoje e tem que estar longe de supernova, tem que estar longe do centro da galáxia. Então, tem toda essa situação. Meteoros massivos de um material muito denso, com uma aceleração muito alta em direção à Terra, pela velocidade alta, densidade e um material massivo, é capaz de vencer a atração gravitacional dos planetas próximos à Terra? Não entendi, cara, o que você falou. O asteroide pode bater na Terra, é isso que você quer saber? Pode bater, sem problema. Tá? Se eu entendi bem, sem problema, tá? Europa está na zona habitável? Não. Mas olha só, lembra da morte do Sol? Quando o Sol morrer, a Europa vai estar na zona habitável do Sol. Regis Souza mandou 10. Boa noite, Sacani. Preciso da sua ajuda. Vi uma luz aí, cara. Vi uma luz no céu noturno na cor ciano. Ciano quer dizer azul, né? No formato de uma bola. Se moveu muito rápido e por um curto espaço. E o mais esquisito, que esse voo foi na horizontal. Cara, aí eu não faço ideia, Regis. Cara, a gente precisa de muita informação, cara. Precisa saber de que lado que era, para que lado que você estava olhando, que hora que você estava vendo isso, em que constelação mais ou menos, se você tem noção da altura dela com relação aos prédios. Então, assim, esse negócio, eu vi uma bola, uma luz e tal. Cara, isso pode ser tanta coisa, mas tanta coisa. Então, se puder trazer mais informações aí, tá bom? E o Euclides aí, José, mandou 10. O Felipe Alencar aqui mandou 32. Olá, Sacani, boa noite. Quando o senhor fará uma entrevista somente com físicos? Gostaria de ver físicos falando sobre cada fronteira, cada conhecimento. Abraço, Maranhão. Eu estou com o Juliano, né, que é o físico lá da Unicamp. Nós chegamos a marcar dele vir e tal, mas acabou que nós não fizemos um programa, mas ele vai vir sim, tá? Vai vir físico aí sim, beleza? Pode ficar tranquilo. Muito bom. Vai lá agora, Cris, naquele... É mais fácil entrar em forma ou o Palmeiras ganhar Mundial? Entrar em forma. Vamos ganhar Mundial é impossível, cara. Põe lá agora naquela segunda lá, naquela que é uma apresentação zona ali. Então existem aí, cara, vocês procuram aí, né, e acham, tá? Eu selecionei essa aí, vou deixar lá para vocês. Olha que maneiro essa figurinha aqui, ó, a capa do negócio, ó. Desce aqui. Olha que maneiro. Os caras colocaram Stonehenge, e aí Stonehenge seria um lugar para você pousar o disco voador para arrumar, ó. Essa é a verdadeira proposta de Stonehenge. Um mecânico de disco voador. Olha que... Os caras são demais, cara. São demais mesmo. Muito bem. Então vai descendo aí um pouco. Então aí vai ter toda a história da Terra. A formação da Terra, formação dos... tudo aí. Então vamos lá. Pode ir. Tá. Isso aí é uma aula, né, numa universidade americana. Então tem várias coisas aí, ó. Não reproduza. Um monte de coisa. Muito bem. Então tá ali, ó. Como, né, que a gente chega em todas essas conclusões aí? A gente chega nessas conclusões porque existe um pequeno mineral no planeta Terra que salva a gente, cara. Ele é chamado de zircão, tá? Ele é encontrado em alguns poucos lugares do planeta, principalmente ali na região da Austrália, tem muito zircão, tá? E esse zircão, quando você coloca e faz a datação radioativa nele, tá? Que é o método de datar essas rochas, a gente chega aí na casa dos 4,4 bilhões de anos. Esses são os materiais mais antigos da Terra. E aí, olha só que legal. Quando a gente pega meteoritos, né? Meteoritos que caíram aqui na Terra, e a gente data os meteoritos com o mesmo método, a gente chega em 4,57 bilhões de anos, com 20 milhões de anos de incerteza, o que bate com os 4,4. Então, entenderam como que a gente chega nisso? Eu vou lá na Austrália e acho o zircão. Eu levo o zircão para o meu laboratório, dato ele com as técnicas mais modernas que a gente tem. 4,4 bi. Eu pego um meteorito, que é uma outra rocha, uma rocha que não é da Terra. Levo ela no laboratório, vou lá e dato ela. Dá 4,5, 5,7.
Mas aí tem alguns milhões de anos de incerteza no meteorito, porque o meteorito ele pode ter sofrido intemperismo, um monte de coisa que é levado em consideração. Se você desconta essa incerteza, né, tanto somando como diminuindo, tanto faz, mas a faixa é a mesma. A faixa é a mesma. Quer dizer, olha só, qual que é a conclusão que a gente chega? Rochas que vieram do espaço e rochas que estão aqui na Terra, elas têm a mesma idade, cara. Elas têm basicamente a mesma idade. Podemos arredondar para 4,5 bilhões de anos. Tá? Então, é assim que nós começamos a descobrir as coisas. Beleza? É assim que nós começamos a descobrir as coisas. Vai descendo aí mais um pouquinho, Cris? Aí é toda como que eles fazem, né? Os isótopos, aqui tem todo, ó, vou deixar isso aqui, vai estar lá na plataforma para vocês pegarem, explica tudo como é feita a datação radioativa, por decaimento radioativo, tá? Pode ir descendo aí, não vou entrar nesse detalhe aqui, hoje não é aula de datação, tá? Pode ir, então tá lá, ó, no Canadá tem muito zircão também, na Austrália também acho que tem, tá? Muito bem, pode ir descendo. Aí, então tá lá, ó, qual que é a ideia, né? A ideia, lembra que eu falei para vocês? Se forma o Sol com o disco protoplanetário. A Terra levou ali, ó, entre 50 e 100 milhões de anos para se formar. E como que acontece isso? Você tem ali os grãozinhos de poeira, eles começam a girar, eles começam a se aglutinar. Eles viram um objeto que a gente chama de planetesimal. Planetesimal seria uma parte, né, ínfima, né, uma parte, como que a gente chama? Pô, fugiu a palavra agora. Uma parte, não é mínima, né, que é infinitésima, né? Infinitésima de um planeta. Esses planetesimais começam a se aglutinar. Até que chega um momento que eles formam um objeto muito maior, que é um planeta. Só que esse processo leva entre 50 e 100 milhões de anos. É isso que acontece. Tá? É assim que acontece o processo de formação da Terra. Foi assim mesmo? Não sabemos. Mas que essa é a melhor explicação que nós temos hoje para a maneira como a Terra se formou, não só a Terra, mas todos os planetas, foi assim. Como que a gente sabe disso? Meteoritos, análise de asteroides, análise de planetas, análise do próprio planeta Terra, com tudo isso, com a geologia pesada que a gente faz nisso, tá? Isso aqui é geologia na veia, tá? É uma geologia pesadíssima que está por trás disso. Analisando tudo isso, a gente chega nessa conclusão. É a melhor, as evidências todas apontam para isso, tá? Foi assim mesmo? Daqui a pouco eu vou mostrar que tem modelos que dizem que não, tá? Para você ver que eu não trago outra coisa, trago sim, vou mostrar para vocês. Mas isso, digamos, é a hipótese mais aceita hoje. Pode ir descendo aí, Cris? Então, os planetesimais vão ser, lá, começam a se juntar, tudo aquilo, tudo que está girando ao redor da estrela, galera. Aí tem um negócio que acontece o seguinte. O gás, né? Tem gás e poeira girando ao redor da estrela, beleza? O que está muito perto da estrela, o gás que está muito perto da estrela, ele não fica aqui, concordam, né? O Sol está lá, muito quente, muito ativo, ele expulsa o gás da região próxima dele. E esse gás vai indo embora do sistema solar. Até que esse gás atravessa um negócio muito importante, que eu nem coloquei aqui, mas devia colocar, vou colocar depois, chamado linha de neve, a famosa Snow Line. Tá? A linha de neve é o ponto além do qual esse gás ele condensa. Beleza? O gás condensa. Por isso que Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rochosos. Eles estavam muito próximos da estrela, do Sol, do protossol, e todo o gás foi mandado embora daqui e foi indo embora. Aí, lá numa região após a linha de neve, esse gás se acumulou ali, onde deram origem aos planetas gasosos. Beleza? Aqui ficou só rocha, aqui ficou só pedra voando para todo lado e grudando uma na outra e se juntando e se aglutinando e tudo mais. Beleza? Assim que se deu a formação do planeta Terra. A Terra ficou
toda derretida, era uma bolona de rocha derretida, e ali começaram a agir vários e vários processos para a formação do nosso planeta, como a gente conhece hoje. Essa rocha começou a se esfriar, os materiais mais pesados migraram para o núcleo da Terra, por isso que o ferro e o níquel estão no núcleo. Os materiais menos pesados formaram a crosta da Terra, o manto da Terra, e por aí vai. Entenderam até aí? Estão entendendo? Então, o núcleo se formou assim. Então, desce aqui um pouquinho, que aqui tem um gráfico muito legal, ó. Então, esse gráfico aqui, ele mostra isso, ó. O tempo vai passando aqui embaixo, tá? Aqui é o tempo, vai passando. E aqui é o número de impactos que vão tendo, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Teve um período no sistema solar em que existia um grande bombardeamento. Então, você tinha aquilo ali e começou a bombardear coisa que batia naquele objeto maior. Numa dessas batidas, bateu Theia, que era um objeto muito grande, do tamanho de Marte, mais ou menos. Bateu na Terra, arrancou um pedaço da Terra que virou a Lua. Foi assim, de acordo com a hipótese mais aceita, foi assim que se formou a Lua, tá? E depois disso, os corpos começaram, então, a resfriar. Começou a esfriar. Por que começou a esfriar? Porque o Sol foi se acalmando, foi passando o tempo, o Sol foi acalmando, entendeu? O Sol foi acalmando, e daí os planetas que estavam próximos começaram a esfriar, a rocha começou a esfriar, começou a cristalizar, começou a formar o quê? Minerais, começou a formar o quê? O zircão. É assim que formou o zircão que a gente pega ele hoje. Tá bom? Pode descendo mais um pouquinho aí? Então tá aí, eles vão contando toda a história. Aí vai falar da formação da Lua, pode descer, que aí nós já falamos disso, pode ir embora. Pode ir. Aí tá toda aí a formação da Lua, tudo isso aí vai ficar lá para vocês, tá? E aí então formou-se a crosta da Terra, tá? Resfriou, formou a crosta, formou o manto, que ainda era rocha derretida, e os elementos mais pesados migraram para o fundo, para o núcleo da Terra, formando o núcleo, que está lá o ferro e o níquel. Show de bola até aí? Boa. O Tiago Wagner aqui, por que o núcleo da Terra não esfriou ao longo dos bilhões de anos? O que mantém ele aquecido? Várias coisas. Primeiro, que ele gira, e segundo, o decaimento radioativo de elementos, tá? Decaimento radioativo de elementos. Sérgio, a teoria da formação dos planetas está ligada ao Big Bang e à Dark Age? Jaquetinha TDI, não tá, tá? Tá porque tudo nasceu no Big Bang, né? Então, de certa forma, sim, mas não está. A formação de planetas está mais ligado à formação de estrelas, tá bom? O Adenilson aqui, boa noite, Sacani. Se evoluírem muito a tecnologia de materiais supercondutores e supermagnéticos, poderia ser possível levar naves ou satélites não tripulados para outras galáxias? Sim, por quê? A supercondutividade, cara, ela ajudaria muito nos motores elétricos, tá? Nos motores de íon, que a gente chama, ela ajudaria pra caramba, tá bom? Ronaldo José mandou 10, muito obrigado. Roger Melo, obrigado pela conversa com o grande professor Nicoleles, foi demais, cara. O Nicoleles é demais, tá? Uma pergunta inusitada, você teme a morte? Claro que temo, cara. Pô, lógico que temo. Quem fala que não tem medo da morte, né? Tá doido, cara. Muito medo da morte. Não dá, né? Temos que ter. Tem mais alguma na plataforma? Pergunta não, senhor. Não? Então, beleza. Entendemos. Formação de estrela, disco protoplanetário e formou a Terra. Temos a Terra formada. E agora? O que vai acontecer? Primeira coisa que perguntaram lá no comecinho foi a formação da atmosfera, lembra? Então tá aqui a formação da atmosfera, ó. Quando a superfície da Terra resfriou suficientemente, a água, né? Começou a ter a água a condensar ali, começou a chover, começou a criar um ciclo da água, que a gente chama, e a partir daí os oceanos também, tá? Então a água que caía, ela dissolvia o CO2,
o CO2 erodia as rochas e assim foi formando, né, bolsões e tudo, que depois vai ser muito importante para a vida, dependendo da ideia que você tem. E nos oceanos, né, o CO2 virou ali minerais carbonatos, que formaram rochas como limestone, que a gente chama, que é um tipo de rocha, e isso virou o ciclo do quê? Do carbono. Então, quando você mistura o ciclo da água com o ciclo do carbono, no momento de resfriamento da Terra, você tem, então, a formação da nossa atmosfera, que foi ajudada também muito por conta de quem? Dos vulcões. Então, quando a Terra se formou e ela começou a resfriar, ela não resfriou de forma uniforme. Em alguns pontos, criaram bolsões de magma.